Olá, amigos. Venho trazer uma mensagem, mais uma vez, de paz, de luz, de esperança, mesmo estando vivendo esta quarentena com relação à pandemia do coronavírus, mas mesmo assim, obedecendo por todos nós ao isolamento social, devemos manter sempre o pensamento elevado, a alegria, o fortalecimento dos nossos movimentos corporais, fazendo atividades, não passando o tempo inteiro sentados nem deitados. A vida segue e temos que fazer por nós. Temos que cuidar do nosso corpo, temos que levantar, dar luz aos nossos hábitos, dar luz à nossa vida. Temos que viver mesmo em isolamento, dentro de nossas casas, para melhor sairmos dessa situação de epidemia com mais sanidade mental. A gente não pode deixar que a nossa mente, os nossos medos, os nossos receios, as nossas agonias nos transformem em neuroses, nos transformem em pessoas ainda mais debilitadas. Precisamos nos fortalecer. Então, tenho que confessar para vocês que eu não sou aquele exemplo de perfeição. Nos primeiros dias eu me senti chorosa, me senti muito agoniada, tinha sentimentos bastante tristes com relação à distância, com relação aos meus filhos, aos meus familiares, a preocupação com as pessoas, o que seria de todos nós, a preocupação com a humanidade como um todo. Porém, foram 2 dias que eu me senti mais assim, até que eu comecei a escrever sobre as minhas memórias, sobre as minhas lembranças, a pensar, a resgatar, no caso, as lembranças da infância, quais eram os meus medos, quais eram as minhas saídas, quais eram as minhas possibilidades de fugir de determinadas situações que me causavam pânico, que me causavam medo, como é normal. Todos nós temos muitos medos. E o medo nem sempre é ruim, porque o medo muitas vezes nos salva de determinadas situações. Tanto que é por medo que nós estamos em nossas casas, obedecendo às leis, mas também por observar, através de tudo que a gente estuda e pesquisa e analisa e assiste, que realmente a situação é séria e que nós devemos nos cuidar, higienizando não só as mãos, mas também o nosso corpo, mas principalmente a nossa mente. E esse tempo de estarmos em casa, muitas vezes sozinhos, isolados, sozinhos entre aspas, porque hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, onde podemos estar conversando com as pessoas, mesmo distantes, independente do lugar, independente da distância que nos separe, a gente pode estar conectado, se vendo. Não é como alguns anos atrás, poucos anos atrás, que a gente não conseguia fazer isso. Então, a gente tem que serenar um pouco. E essa oportunidade que a vida está nos dando de parar, serenar, deve servir para que a gente comece a refletir sobre nós mesmos, não sobre os outros. O que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, não é problema nosso. Quanto aos filhos, a gente orienta e eles seguem se quiser.
A gente não tem o domínio do mundo, a gente não tem o domínio das pessoas e nem o domínio das coisas. Mas a gente tem a obrigação de aprender a dominar o nosso próprio espírito, a trabalhar o nosso próprio pensamento, a exercitar a nossa própria sobrevivência. Trabalhando um pensamento mais sereno, mais suave, a nossa saúde, a saúde do nosso corpo depende das nossas atitudes, da nossa forma de pensar, da nossa forma de nos posicionar perante as situações da vida. Se eu esperava essa pandemia, claro que não. Jamais imaginaria viver uma coisa destas. Mas estamos vivendo. Ela está aí. Então, se eu tenho que ficar em casa, eu tenho que ficar em casa, mas bem comigo mesma. Então eu levanto, tomo banho, me arrumo, me pinto. Eu não fico o tempo inteiro de pijama ou camisola, nem sem me pintar. Não, eu tenho que me pintar, eu tenho que... Já pintei cabelo, já cortei cabelo, a gente aprende a fazer as coisas. A gente aprende a ser independente. Nós nascemos sozinhos, com certeza iremos morrer sozinhos e seguiremos assim. Então a gente precisa exercitar determinadas atividades. Às vezes a gente já tem alguma deficiência física, a gente já não consegue mais fazer tanta coisa. Eu também não consigo fazer tanta coisa. Eu já não faço tudo que eu fazia. Isso é normal, é a lei da vida. O nosso corpo, ele não segue com a mesma flexibilidade que ele tinha antes. Porém, nós precisamos continuar lutando pela vida e vivendo da melhor forma possível, cuidando da nossa higiene corporal, física e mental, principalmente, cuidando da nossa alimentação. Eu danço, tenho professores que fazem lives e eu danço e eu faço alongamento e eu mexo nas minhas plantas e eu não paro. E eu não paro. Por que parar? Por que eu vou ficar só na frente da TV assistindo a mesma coisa o tempo inteiro, contaminando cada vez mais a minha mente? Eu preciso ser minha companheira, minha amiga e me amar. E isso eu tenho que fazer, ninguém pode fazer por mim. Então hoje eu vou trazer para vocês um poema que eu escrevi e que depois eu dei o título do meu livro, Conversando ao Vento. É mais ou menos assim. Vento amigo, por que sopras tanto? Não vês que tua teimosia fará meus olhos secar? Mas o vento continuava num lamento a murmurar. Então, como um bom ouvinte, coloquei-me a escutar. E aprendi com o vento que lhe entoa dissonante suas canções, sem falar. Feitas de muitos acordes, puros, livres a soar, suaves, fortes, raríssimos, difíceis de decifrar. Obrigada, amigo vento, assim te posso chamar, por estas canções de amores que vivem soltas no ar. Meus amigos, que possamos, em todos os momentos de nossa vida, jamais nos sentirmos sozinhos, perdidos. Sinta o vento, sinta a brisa, ouça os pássaros. Observe a cor do céu, das nuvens. Observe as flores, o verde das plantas, o som dos animais. E sejamos serenamente mais felizes. Não deixemos que a agonia
do momento que vivemos penetre profundamente em nossos corações. Vamos lutar por nós, vamos nos amar, vamos ouvir a voz do nosso coração, vamos aproveitar para nos conhecer melhor. Vamos respirar fundo, vamos aproveitar o tempo e refazer a nossa caminhada, refazer o nosso processo evolutivo, refazer, reaprender, vamos reinventar a nossa vida. Se temos dores, vamos aprender a conviver com elas ou até mesmo aproveitar o tempo e tentar decifrar como é que elas chegaram até nós e dessa forma o nosso corpo poderá dar uma outra resposta, mas vai depender de nós. Não coloquemos no outro a culpa das nossas dores, das nossas insatisfações. Tudo depende de nós. Por hoje, vamos ficar em casa, para que logo depois os abraços, os apertos de mãos, os beijinhos e os encontros sejam ainda mais emocionantes. Sejamos felizes.